Boa noite a todos e todas. Eu sou Luciana Fonseca, diretora do Instituto Cidades Responsivas. Estou aqui com vocês essa noite para falar um pouquinho do MBA Cidades Responsivas, para que vocês entendam um pouco a partir de que propósito ele existe, né? Por que que a gente criou esse MBA, por que que a gente criou essa grade de curso, e entender um pouquinho mais o que que tem ali, como é que se configura cada módulo, qual é que é a ênfase de cada módulo. Então, eu vou apresentar para vocês, né, um pouco da parte interna da criação desse curso, tá? Primeiramente, gostaria de falar do Instituto Cidades Responsivas. Então vocês têm aí na tela, essas palavras, que são nossas palavras-chave, né, a condição da arquitetura, da tecnologia e da economia urbana, configurando um único corpo de ação. Então, a arquitetura, a gente tem aí todo o guarda-chuva multidisciplinar que envolve, né, essa ciência, esse saber, e unido à tecnologia e à dimensão de economia, é o que nos move fundamentalmente, tá? Então, o Instituto Cidades Responsivas, ele nasce da união da Escola Livre de Arquitetura com o Grupo OSPA, né, e a partir daí a gente consegue desenvolver muito uma ótica de ensino, né, pautada no mundo das ideias, mas também no mundo das coisas. Então, nosso desafio aqui é conseguir, né, que a gente tenha um rigor de reflexão, que a gente tenha uma pesquisa, que a gente trabalhe com fontes, né, que a gente saiba o que está sendo feito no mundo em relação à pesquisa de desenvolvimento com tecnologia e cidade, mas que a gente consiga aplicar isso na prática, né? O MBA nasceu muito por causa disso, dessa vontade. Nesse MBA, os estudantes, eles fazem um artefato que deve ser constituído para realmente virar algo tangível, né, no mercado, na vida, na cidade, enfim. Dali saem muitas empresas, a gente já viu pessoas que fizeram esse estudo e que jogaram para frente, né, o estudo que foi feito no MBA e estão trabalhando com isso. Então, nosso objetivo é ampliar a escala, né, é ganhar massa, né, nessa reflexão, né. Então, por isso a gente criou um curso que é muito direcionado para a ação, né. A gente trabalha com uma ótica de urbanismo estratégico que é fundamentalmente voltada para a ação. Então, a gente tem a união de uma escola com um grupo, né, de desenvolvimento urbano, e a gente tem aí o que Donald Trump chama de reflexão na ação. Fundamentalmente, a gente vai trabalhando, a gente vai desenvolvendo esse saber, né, na prática. Atualmente, o Instituto Cidades Responsivas tem esses três núcleos de ação, então a questão da educação e do ensino, a questão da pesquisa, né, é nesse lugar de pesquisa que a gente desenvolveu o índice de acesso à habitação recentemente, né, que a gente tem os nossos cientistas de dados, a gente tem o pessoal aqui, os economistas, os urbanistas, então a gente, a partir disso, tem condição, né, de desenvolver instrumentos que podem ser usados na prática no planejamento urbano. Então, a gente fica feliz de dizer que do nosso núcleo de pesquisa, né, que transversaliza as verticais do Grupo OSPA, aqui, a plataforma Place, a Urbim, né, com a ideia de mercado financeiro, questão da própria arquitetura. A partir disso, a gente consegue ter, né, um apanhado de conhecimento que pode ser utilizado na prática, tá? E as consultorias? As consultorias, a gente também consegue transversalizar muito conhecimento que a gente produz dentro da escola, do instituto, né, para auxiliar as pessoas a ter um desenvolvimento urbano muito alinhado com o século XXI. Então, as consultorias aqui, a gente trabalha muito com a tecnologia a nosso favor, tá? Então, uma coisa que é legal de pensar é que o instituto trabalha muito com tecnologia, mas tem uma dimensão humana muito arraigada. Essa ideia de que eu trabalho com tecnologia, a gente está usando só uma dimensão mais dura, né, mais matemática, mais reta, e não é assim, né? A gente trabalha com uma ideia de que a tecnologia traz para a gente insights muito enriquecedores, tá? Ela nos ajuda a fazer o nosso olhar sobre o mundo. Então, dito isso, para vocês entenderem um pouco de onde é que a gente vem, né, quem nós somos, eu sou diretora do Instituto, né, mas sou doutora em urbanismo também, faz tempo que trabalho com a ideia de urbanismo estratégico, e vamos direto ao que importa aqui, entrando na questão da educação do Instituto Cidades Responsivas. Bom, então vamos falar agora um pouco da parte de educação do Instituto, né, que é da onde sai o MBA Cidades Responsivas. Aliás, é legal vocês saberem que o MBA Cidades Responsivas foi o gerador, né, originou o Instituto.
né, e originou a partir dele, da pesquisa, dos estudos que a gente fez para configurar essa grade, vários outros cursos, né? Então, a gente está indo para a quarta turma do MBA, cada vez a gente está transformando mais, e eu aqui fico feliz em dizer que acho que a gente está num modelo agora muito acertado. Então, a gente tem aqui os nossos núcleos de desenvolvimento, né? A gente vai trabalhar com a ideia do processo de projeto da arquitetura, então, colocando o profissional mais num corpo a corpo, né, com desenvolvimento urbano, como é que ele faz isso em termos de processo, em termos de organização da empresa, do escritório, né, em termos de ter uma disciplina para poder, né, lidar com os millennials, vamos dizer assim. Então, é uma série de desafios que a gente tem em relação ao processo, as próprias tecnologias, os instrumentos, as ferramentas. Então, a gente tem aí, né, o curso de arquitetura protagonista. Depois, a gente falando de tecnologia e inovação, a gente vai ter os dois cursos voltados, né, à data science aqui, tanto na escala do urbanismo, quanto na escala da arquitetura. São carros-chefe dentro do Instituto, né, principalmente esse voltado ao urbanismo aqui, ciência de dados. A gente tem turmas bem, vamos dizer, a gente tem tido bastante procura, turmas cheias, tá? E um desenvolvimento de pesquisa bem interessante, porque é uma expertise para lidar com o tema do urbanismo nova, vamos dizer assim, né? Que é a cidade, que as escolas formais, de maneira geral, não ensinam. Então, a gente tem esses cursos livres. Até aqui, gente, a gente está falando de cursos livres. E o urbanismo estratégico também, né? É um curso livre, um curso que vai trabalhar a ótica de que a cidade ou as pessoas, vamos lá, o tema da responsividade fala, né, do protagonismo do usuário, do protagonismo das pessoas. Então, aqui a gente tenta, né, desenvolver uma métrica de ação que facilite ou que possibilite que propostas para o desenvolvimento urbano venham da sociedade, né, venham da sociedade civil organizada, venham dos empreendedores, venham dos estudantes. Então, a gente estuda aqui quais são os instrumentos, a gente vai falar de PPP, de concertação econômica, de MIP, né, de outorga-onerosa, enfim, todos os instrumentos que existem para a gente ter um olhar, né, de oportunidade para a cidade. Então, e oportunidade para a cidade é oportunidade para o desenvolvimento urbano dela própria, tá? Isso é legal da gente deixar bem alinhado, porque aqui normalmente né, surgem perguntas no decorrer desse curso, é oportunidade para quem, né, o desenvolvimento urbano para quem? Para a cidade, né, como um todo. A cidade deve ser um organismo e a gente entende isso dentro do Instituto Cidades Responsivas, né, conceitualmente, que a cidade ela se configura por meio de uma métrica de baixo para cima, que é mais orgânica, é um sistema complexo, é aberto, é de baixo controle. Então, a gente tem um olhar aí que confronta, né, a ótica de planejamento que muitas das cidades brasileiras vivem até hoje, que é a ótica mais modernista, mais impositiva, mais zoneada, mais regrada. Então, a gente entende que a gente tem que constituir, né, uma cidade com maior autonomia na ação. E para isso a gente tem que ter muita responsabilidade como usuário, como cidadão. Então, esse é também uma ótica da cidade responsiva, né? Nós somos a cidade. Então, por isso eu tenho que ter conhecimento e responsabilidade. Economia e negócios ali na ponta, vai entrar o MBA Cidades Responsivas, mas super legal de saber que ele é um acúmulo desses saberes, ele tem ali toda a questão processual, né, da gente entender como é que a gente cria um artefato, como é que isso se movimenta, então tem muito processo. A gente vai trabalhar com dados também, com tecnologia, a gente vai trabalhar com um olhar, né, propositivo, estratégico, e a gente vai fundamentalmente entender como é que isso realmente ocorre no mundo das coisas, né? Então, o MBA, ele está fazendo um acúmulo dessas linhas aí de conhecimento. E é também legal dizer que que o inverso aconteceu, foi a partir do MBA Cidades Responsivas que a gente criou os outros cursos. Então, eles são pockets, vamos dizer assim, né, tem menos tempo, tem menos aprofundamento, né, são pedaços, são slices do que a gente ensina dentro do núcleo duro mesmo de operação de ensino do Instituto, que é o MBA Cidades Responsivas. Então, aqui agora vamos falar diretamente, de maneira mais objetiva, do MBA Cidades Responsivas, tá? A gente está na quarta turma, né, desse curso, a gente já botou muita gente aí no mercado, já aprendeu muito com eles, já ensinamos bastante também. Então, é uma trajetória que tem nos feito,
né, aprender bastante e compartilhar bastante nosso conhecimento. Então, inicialmente, acho que é legal de dizer, é um tiro longo, tá? É uma pós-graduação, é um curso de envolvimento, é um curso que tem um trabalho prático. Vou explicar para vocês qual é a nossa estratégia para não assustar vocês, né, no final do curso. Agora vem um trabalho prático, a gente tratou de, né, cotejar ele ao longo do desenvolvimento do curso, mas é uma carga horária de 360 horas, né, a duração de 16 meses, online, ao vivo e síncrono. Então, a gente tem aulas, né, com os professores de maneira síncrona, elas ficam gravadas, disponíveis para vocês na nossa plataforma, né, mas a gente gosta muito e defende muito a ideia da interação, né, em tempo real, assim, do estudante com o professor. A gente tem 4 módulos que organizam esse MBA e um módulo transverso que eu vou explicar para vocês. É no módulo transverso que o trabalho prático é desenvolvido. Eu sou uma das professoras do módulo transverso, junto com a Ellen Renata, né, que é minha sócia aqui no MBA Cidades Responsivas, minha parceira de desenvolvimento de trabalho. E a gente tem essa ideia aqui, né, o primeiro do MBA do Brasil a unir urbanismo estratégico e tecnologia. E é verdade, tá, gente? A gente aqui não está trabalhando com uma linguagem de marketing, a gente está realmente criando essa expertise, tá? Então, a gente está tendo essa ótica muito propositiva. O urbanismo estratégico é voltado para a ação, né? E a tecnologia, como eu já disse anteriormente, ela está aí para nos auxiliar no desenvolvimento dessa cidade contemporânea, né? Então, a gente tem aqui a parceria com uma instituição de ensino superior, né? Então, a gente tem certificação de especialista. Como o Instituto Cidades Responsivas é uma escola livre, e a gente gosta de ser livre, porque a gente pode ser mais propositivo, a gente pode ser mais laboratorial, vamos dizer assim, do que a gente ser uma escola, né, que está formalizada dentro das narrativas do MEC, etc. A gente gosta de ser experimental, mas também a gente quer ainda ter uns cursos mais densos, né, conseguir compartilhar com vocês um conhecimento de pós-graduação, e nesse sentido a gente cria uma parceria com a instituição de ensino superior. Então, aqui tem uma frase de chamada, como as mudanças de comportamento e as novas tecnologias estão moldando o futuro das cidades. E a gente pode falar bastante aí da questão dos novos comportamentos também, né? Como é que a gente está se alinhando, como é que a gente está respondendo a essa nova ótica de operação. Então, a gente tem aí um cenário no qual a gente está vivendo uma inflexão de timeline, né? Richard Sennett que nos diz que a gente está vivendo um momento de uma envergadura tão profunda quanto a gente viveu na Revolução Industrial em termos de transformação urbana. Foi lá na Revolução Industrial que a gente teve o início da ciência do urbanismo, né? Foi ali que as pessoas começaram a entender, opa, o que está acontecendo aqui, quem é toda essa gente, como é que isso aqui está ficando cheio, assim, como é que eu organizo essa história. Então, foi ali, né, o início da ciência do urbanismo, que deu origem depois ao planejamento urbano. Então, a gente entende a cidade responsiva como essa cidade que está, né, reagindo a ações, então é um sistema causal, assim como a gente, como eu, como vocês, tá? Então, assim, a partir de fatos, existe uma reação. Então, a Revolução Industrial trouxe uma transformação urbana que criou um certo caos, uma doença, uma desordem, e a arquitetura, o urbanismo modernista veio ali, olhou e disse, não, peraí, vamos colocar tudo isso em caixinhas, vamos organizar essa história e vamos normatizar tudo. E aí veio a ideia de zoneamento, veio a ideia da gente ter os planos diretores, eles serem mais amarrados, né, da gente identificar que você trabalha, que você vive, que você circula. Então, na verdade, atualmente, a gente está reagindo a esse sistema absolutamente normativo, entendendo que a cidade contemporânea ela tem um nível de complexidade, né, muito alto para a gente achar que a gente consegue controlar tudo. Então, esse MBA vem para isso também, né? O nosso módulo 1 vai tentar estudar muito bem, tentar e conseguir, tá? Estudar muito bem esse contexto de que lugar a gente vive, né? Como é que é essa inflexão de timeline aí que o Richard Sennett nos fala? Como é que é a transformação que a gente vai ter a partir da tecnologia que a gente vive agora, que é digital, que é exponencial. Então, a tecnologia, se a tecnologia é tudo aquilo que transforma a vida do homem, vamos lá que na Revolução Industrial foi isso que aconteceu, né, dadas as proporções temporais ali, atualmente a gente vive, então, uma revolução tecnológica que é de informação, né, que é digital e que nos coloca à frente a uma necessidade de transformação. Como agir frente a esse cenário
transformador. É isso que a gente tem que entender aqui. Vamos falar um pouquinho de como é que a gente organiza. Tem uma frase aqui: identifique um problema a ser solucionado nas cidades para torná-la mais responsiva. A gente parte dessa ótica. Mas para eu conseguir identificar um problema, eu tenho que entender esse contexto, né? Eu tenho que conseguir recortar onde eu estou e como eu posso agir nesse lugar. Então, o nosso módulo 1, que é um módulo que se chama Cidades Responsivas, né, é um módulo de 96 horas ali, tem ênfase na ideia de urbanismo estratégico a partir do entendimento de contexto, né? Contexto também é uma palavra-chave para esse módulo. É um módulo no qual a gente vai entender essa timeline do urbanismo, sim, né? Então, uma dimensão histórica disso, para entender atualmente onde é que a gente está, né? O que é uma digital twin? Por que a gente está fazendo digital twin, né? É um novo planejamento, né? É o planejamento urbano do terceiro milênio, é a partir disso que a gente vai conseguir. Que expertise eu preciso para ter isso? Quem são as pessoas que estão nessas picapes de operação, né? Então, assim, quem são as pessoas que estão conduzindo, né, as cidades que estão vivendo nas cidades, quais são os comportamentos novos gerados pela revolução digital. Então, a gente vai ter aí filósofos discutindo essa ótica, nós vamos ter urbanistas, né, nós vamos ter um olhar mais voltado ao entendimento, né, de porquê, de sentido, tá? Aí, quando a gente fala em tecnologia, eu vou falar isso, o pessoal brinca comigo que eu falo muito isso, mas eu vou falar de novo, tá? O sentido da palavra tecnologia, né, que vem de tech, da técnica, ali do tecne, né? Então, assim, a técnica, eu descubro algo a partir da técnica e da empiria. Então, se a gente pensar no fogo, eu, né, fiz a fricção de duas pedras, tive uma chama. Agora, o que eu faço com o fogo? Né? Se eu derreto metal, se eu cozinho alimento, se eu tenho luz para sair à noite da minha caverna, tá? Isso é o sentido que eu dou para aquela tecnologia. Então, essa é a parte do logos, da razão, né, que configura a palavra tecnologia. Então, esse módulo é para isso, né? Entender as tecnologias que a gente tem, né? Quais são essa empiria, o que ela gerou, mas que sentido eu dou a isso? Como é que eu uso, como é que eu me relaciono com isso? Tá aí o nosso módulo 1, um dos meus favoritos aqui dentro do MBA Cidades Responsivas. No segundo momento, a gente vai trabalhar com uma ótica de, bem, eu entendi o problema, né? Eu estou mais ou menos com uma ideia de como eu posso criar a resposta para esse problema, então agora, como é que eu faço isso? Tá? Então, assim, eu identifiquei que tem um problema de mobilidade urbana seríssima na minha cidade, tá? Como é que eu faço isso? Quão escalável isso é? Né? Como é que isso vai render subsídios financeiros para eu existir no mundo? Então, como é que isso vira um negócio? Tá? Quais são os agentes envolvidos? Qual é o grau de dificuldade? Quais são os recursos que eu preciso? Tempo, investimento financeiro, expertise, né, vanguardismo. O que eu preciso para colocar isso no mundo das coisas? Então, a gente teve uma mega compreensão de contexto e agora a gente quer operar nesse contexto, a gente quer botar isso para frente. E aí eu tenho esse módulo que vai me ajudar a entender isso. Então, aí eu vou entender, né, questões muito relacionadas ao desenvolvimento das empresas, processos, né, vou ter aula com as pessoas mais voltadas a esse mundo, né, de transformar uma ideia num negócio, que é o que a gente quer. A gente quer que vocês sejam propositivos na dimensão do urbanismo. No terceiro módulo, a gente vai estudar a parte de tecnologia e inovação. Pensando que ali no módulo de economia e negócios, a gente entendeu também bastante a ótica de como propor nesse universo, tá? Então, como propor de uma maneira efetiva. Então, esses instrumentos de planejamento contemporâneo, que são estratégicos para o desenvolvimento, eu tenho que ter eles, né, em entendimento para eu poder ter uma ação propositiva. E ali, na sequência, no módulo Urban Data Science, vocês notem que esses 3 primeiros módulos são praticamente iguais em termos de carga horária. Então, esse módulo aí, ele vai tratar de dar as ferramentas necessárias, as ferramentas digitais e tecnológicas necessárias para a gente conseguir desenvolver, né, as ideias para a criação desse artefato. Então, a gente vai ter aí, né, linguagem, a gente vai trabalhar com Python, a gente vai trabalhar com QGIS, a gente vai trabalhar com Grasshopper, a gente vai trabalhar com vários aspectos, né, para nos instrumentalizar
para a gente entender. E aqui é importante saber, gente, que esse módulo não é um módulo para você sair programador, tá? Ele é um módulo para você entender, né, o que pode ser feito. Então, ele é um módulo libertador, vamos pensar assim, que o conhecimento liberta. Então, assim, eu entender, cara, para eu gerar o artefato que eu entendi necessário lá no módulo 1, que eu entendi como é que eu tenho que fazer, quais são os meus recursos, etc., no módulo 2, tá? Para eu entender como é que eu faço isso, que equipe eu preciso, que conhecimento essa equipe precisa ter, quantas pessoas elas são, quanto é que isso vale, quanto tempo isso demora, tá? Então, eu vou saber isso. Então, eu vou conseguir fazer a gestão dessas equipes, né? Eu vou conseguir saber, olha, com entendimento de Python, eu posso fazer mapas, né, automatizados. Então, é isso que a gente quer que vocês entendam. E lá na ponta, ter o workshop, que é o MVP, né? Fazer o mínimo produto viável deste artefato que foi criado. Então, a gente lá na ponta vai realmente ter um workshop muito propositivo, muito prático, para botar, né, isso aí em confronto direto com, né, o mundo das coisas, com o mercado que a gente está. E aí a gente tem o módulo transverso, tá? Deixa eu ver aqui, acho que eu vou continuar nesse diagrama para mostrar para vocês. O módulo transverso, ele atravessa todos esses módulos, tá? Fazendo a costura propositiva disso. Então, é um trabalho prático, né, que é desenvolvido por meio de uma monografia, desenvolvida em grupo. Tem professoras, como eu já disse, eu e a Ellen somos professoras que atravessam isso com vocês. Cada módulo tem uma entrega voltado à ênfase do módulo. No módulo 1, eu tenho que entender o contexto e o que eu quero fazer, tá? O tema problema, né? Onde é que é, porque as possibilidades são infinitas. Esse é o módulo da gente entrar com facão, assim, no mundo das ideias e recortar algo que realmente eu vá operar. No módulo 2, a ênfase da entrega vai ser como fazer isso e assim por diante. Então, cada final de módulo vai ter lá um painel, né, e uma entrega de um documento, que é o documento da monografia de vocês. Isso vai tendo, né, um acúmulo de conhecimento. Então, no módulo 2, você vai entregar o módulo 1 revisitado, mais o conhecimento do módulo 2. No módulo 3, você revisita o módulo 1 e 2, mais o conhecimento do módulo 3, e ali na ponta, exatamente como é que isso pode ser operado, tá? Então, não tem aquela dor de cheguei no final, agora eu tenho que escrever uma monografia. Não, vai se constituindo, né? A bibliografia vai sendo absorvida por vocês ao longo desses módulos. E a gente tem as mentorias de travessia. Então, em cada um desses módulos, a gente vai ter pessoas voltadas à técnica específica daquele módulo, certo? Então, a gente tem, além das professoras orientadoras que vão conduzindo vocês, a gente tem mentores específicos, tá? Ali, os mentores de travessia. Então, aqui a gente está contando um pouco para quem é, tá, esse estudo, né, o mundo da arquitetura, o mundo do empreendedorismo, a dimensão pública, tá, tem vindo bastante aqui até nós aprender com essa ótica mais propositiva, mais efetiva. Profissionais da área de tecnologia também, voltados ao olhar do urbanismo e da constituição das cidades. E a gente tem também, gente, aqui o pessoal da área jurídica, né? Às vezes aparece o pessoal das áreas mais das ciências humanas, né? Da sociologia, o pessoal está querendo entender que cidade é essa, como é que eu me manifesto aqui dentro, tá? Então, vamos falar um pouco de quem são as criaturas que nos acompanham nessa aventura. A gente tem aí, nessa primeira linha, alguns dos nossos professores cabeça de chave, que eu chamo, né? O Gerhard Schmidt ali, que é um dos caras, vamos dizer, precursores no tema da conceituação da cidade responsiva, né? Um desenvolvimento de pesquisa da ETH de Zurique, é um dos nossos professores. O Michael Batty, também, né, da Bartlett, é um dos caras precursores também, né, em sistemas configuracionais, então trabalhou com tecnologia na dinâmica urbana. O Labertot é o urbanista que está dentro, né, da economia urbana também, usando esse conhecimento para imbricar esses mundos, né, e realmente nos ajudar com indicadores efetivos. É um dos nossos professores, também é um dos nossos consultores, né, dentro das consultorias ali de urbanismo estratégico. O Javier Arpa Fernandes entra com um olhar mais, vamos dizer, transformador, né, a partir da MVRDV ou da The Y Factory. Então, ali tem um urbanismo muito experimental, muito criativo,
né, tá flertando com essa ótica mais do que seria o Archigram contemporâneo aqui, né, então o Javier é sempre uma aula muito provocativa. Arturo tá trabalhando ali, né, com algoritmos na dimensão do desenho de artefatos, então vai trazer tecnologia para a gente. Aqui a gente tem um olhar do sistema jurídico que a gente precisa ter. O Vitor é um consultor jurídico que está trabalhando no país inteiro, né, criando e propondo instrumentos novos para essa cidade propositiva e esse urbanismo estratégico. O Antônio Ling aqui, criador do Caos Planejado. O Emílio na questão de mobilidade, trabalha muito bem. Economia aqui com o Adriano e etc. Vocês vão nos encontrar aí, então aqui estou eu, né, fazendo o módulo transverso com vocês. A Águida trabalhando aqui, ela implementou o sistema de aprovação digital em Fortaleza, então uma criatura que está também conseguindo quebrar alguns modelos de operação antiquados e colocar autolicenciamento, modelos mais vinculados com a tecnologia, etc. Nosso cientista de dados, Guilherme Dalcin, CEO do Grupo OSPO aqui, o Lucas Obino, trabalha bastante com vocês na ótica dos negócios, de como transformar, né, essas ideias de artefato em algo absorvido, capaz, né, passível de ser absorvido pelo mercado, né, de ganhar escala nessa operação. O Sanderson aqui tem um caso muito legal do Na Porta, né, que é um projeto que está colocando o e-commerce dentro das comunidades, né, mas muito mais do que isso, é muito legal de ouvir. Não vou falar de todo mundo aqui, mas a gente tem filosofia aqui na figura do Karasek, o Mauro Dorfman com marketing, Rodrigo Rodenbusch nos ajudando muito na narrativa programática disso aqui, tá? A gente vai ter a Ellen aqui, que atravessa junto comigo, né? O Sodré trabalhando com a questão do geoprocessamento aqui. Então, aqui os urbanistas, a gente tem um corpo docente bem variado, tá? E bem multidisciplinar, tá? Para nos trazer essa visão holística aí do desenvolvimento urbano da cidade. Aí aqui, vindo mais para baixo, vocês vão ter detalhadinho o conteúdo programático de cada um desses módulos. Então, assim, vocês vão encontrar essa narrativa toda que eu fiz ali para vocês antes, né? Então, ali está falando assim, entender o contexto atual e do futuro das cidades, com a ênfase na absorção e tratamento de dados. Então, é isso que vocês vão ver aí, contexto, qual é, o que é e quem vive nessa cidade atualmente. No módulo 2, vocês vão encontrar, né, a criação das possibilidades de ação, então, picapes bem operativas, assim, para conseguir colocar essa ideia no mundo das coisas. A gente vai ter o módulo 3, que é o módulo de Urban Data Science, né? Então, aqui, ó, tem por base o reconhecimento e a familiarização de uma variedade de ferramentas tecnológicas e de softwares que são essenciais para a apresentação e compreensão multiescalar do ambiente urbano por meio de dados. Então, é uma aventura, tá? Esse módulo aí, ele pode ser muito transformador na vida de vocês, tá? Vai alinhar, né, todo mundo com esse contexto das possibilidades que a tecnologia nos traz na dimensão urbana, né, na dimensão da constituição das cidades. E o nosso último módulo aqui, trazendo, né, esse workshop, né, a gente aqui desenvolve mesmo esse produto, a gente testa ele, então a gente consegue, né, criar um ambiente de teste, um laboratório, ele é um módulo bem laboratorial, tá, em termos da constituição desse MVP. E aí o trabalho final ali, né, o módulo transverso atravessando isso aqui tudo. Aqui abaixo, né, a gente tem, aqui tem as questões de investimento, tá, passei reto, mas vale a gente voltar aqui, né, entender quais são as maneiras que eu posso adquirir, né, esse conhecimento todo. Acho que por aí a gente também tem um clique ali para saber mais, a gente está super disponível para conversar com vocês, a gente tem muito interesse, né, de espalhar esse conhecimento aí pelo mundo, a gente realmente age a partir de um propósito bem denso, tá, com a criação desse curso. E a gente tem aqui no final, tá, para quem quiser se aprofundar, entender um pouco mais o que é desenvolvido, a gente tem uns vídeos de trabalhos de conclusão e ainda, né, os próprios textos aqui que podem ser baixados para vocês entenderem o que é a criação desse artefato. O vídeo, galera, sai porque no final a gente, além dessa monografia, a gente faz um pitch, tá? A gente entrega uma dimensão bem imagética,
tá, dessa ideia. A gente tem que criar uma narrativa do que a gente está constituindo para a cidade. A gente tem que fazer com que esse artefato seja palatável, né, seja de fácil absorção pelo mundo. Então, a gente tem esse desafio para os estudantes também. Tem o rigor acadêmico, sim, né, então a gente vai criar uma monografia, a gente vai trabalhar com base de dados, a gente vai trabalhar com o método, né, da Design Science Research aqui, então a gente já traz algumas coisas de direcionamento para vocês, né, tem esse rigor, então, bibliográfico, de conhecimento, de quem já está estudando esses temas pelo mundo, e tem também a ideia da gente conseguir ter uma simplificação disso, né, para conseguir ter um canal de diálogo bem reto, bem objetivo com as pessoas. Então, gente, acho que é isso, assim, o nosso MBA Cidades Responsivas está indo para a sua 4ª turma, né, foi desenvolvido pela gente aqui, por um grupo de pessoas, como eu disse, multidisciplinar, que está muito, muito interessado, né, em realinhar os propósitos da operação da arquitetura e do urbanismo dentro da cidade contemporânea, tá? Então, acho que de forma geral é isso que a gente tem aqui, tá? Eu espero vocês aqui nesse curso, acho que a gente ainda se vê de repente aí pelas redes sociais, e para quem vier viver essa aventura aqui experimental em termos de conhecimento, tá? É um conhecimento que flerta muito com uma ousadia, tá? Vou dizer a vocês, a gente não tem aqui muitas certezas, tá? E a ideia é essa, a ideia é justamente a gente se colocar à frente ao inesperado, é a gente entender que a gente ainda não tem certeza, mas a gente entender que a gente não pode mais repetir o que foi feito até aqui. Então, aquela ideia do que me trouxe até aqui não me leva adiante, é esse momento que a gente está recortando aqui com esse MBA. O que me leva adiante? Tá? Então, um prazer falar com vocês essa noite, né? Me coloco à disposição junto com toda a equipe do Instituto Cidades Responsivas, né, para esclarecer dúvidas, para estar com vocês daqui para frente. Deixo um grande beijo e até a próxima.